Vou falar certas coisas que o coração não diz, se não amar a verdade, e se a alma não for feliz. É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão o amor. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou. La 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 la. Vamos ver aqui agora. Escuta essa canção e veja que profundidade ela tem. Vou lembrar outra coisa que também aprendi, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. Mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Se é o amor que conduz seu destino, elas são portadoras de paz. Lai, la, lai, la, lai, lai, la, 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 la. Tenho, enfim, outra coisa que não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Lai, la, lai, la, lai, lai, la, 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 la. Boa noite, pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda para essa noite de conversa sobre coisas muito interessantes. Eu quero primeiro destacar algumas coisas dessa música, depois vou falar de alguns nossos colaboradores e depois vou chamar o professor que já está aí, porque tinha que ser assim mesmo, mas ele está ouvindo, ele já sabe que nós temos esses pequenos comentários que antecedem a fala com ele. Veja que a canção dizia assim: vou falar certas coisas que o coração não diz. Se não amar a verdade, se a alma não for feliz, a vida tem certas coisas reservadas só para depois. Quando a gente se encontrar com outras que também conheceram o amor
E olha aqui, olha a frase que eu queria destacar. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Nós vamos falar disso, porque na nossa carga histórica, na nossa vida, nas nossas experiências de vida, tudo aquilo que nós experimentamos, todas as experiências que nós vivemos e aquelas que nós não vivemos, aquelas que nós celebramos com alegria e aquelas que nós reprimimos por causa da tristeza, da angústia e da dor que nos provocaram. Tudo tem o seu valor, tudo precisa passar de alguma forma dentro de nós. Depois, olha aqui ainda, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. E não há nada sereno e seguro que não tenha passado também por nós mesmos, pela mediação também entre consciente e inconsciente que nós vamos falar hoje à noite. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Se é o amor que conduz seu destino, elas são portadoras de paz. E depois, no fim dessa conversa, hoje à noite, eu vou destacar a terceira estrofe que fala: o que eu deixo na vida para os outros? O que eu quero deixar para os outros? O que eu quero deixar para as pessoas? Por isso, nós estamos muito contentes de você estar ali. Professor, dito isso, boa noite. Boa noite, meu caro padre Ezequiel. Que prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é todo nosso, professor. Primeiro, uma gratidão muito grande pelo senhor ter aceito esse nosso convite. Eu tive a oportunidade e a alegria de conhecer o professor Roberto Baglini, porque ele, além de médico, PhD em medicina, de ter formado muitas gerações de médicos na Itália, 3 ou 4 gerações, agora está no Brasil e atuou como médico em vários países. E também um assunto que nos interessa muito nessa noite é a questão da mente, das nossas ansiedades, das nossas depressões, das nossas doenças. Por que na nossa vida se criam doenças? Porque nós queremos uma vida de mais qualidade. E o professor Roberto tem estudado muito um conteúdo que se chama disciplinas analógicas. Eu vou dizer para vocês logo, porque aqui, professor, hoje à noite nós vamos ter que traduzir também os conceitos para que as pessoas compreendam bem. Disciplinas analógicas significa tudo aquilo que envolve a nossa mente inconsciente. O nosso consciente é aquilo que eu estou conversando aqui com vocês. Vocês sabem que vocês estão assistindo uma live do Padre Ezequiel, vocês estão na frente do computador, vocês sabem que hoje é segunda-feira, vocês lembram do que viveram ontem, vocês lembram e sabem os compromissos de amanhã. Tudo isso é consciente, é o nosso consciente, que nós gerimos a nossa vida. Só que nós temos o nosso inconsciente, que envolve todas as memórias, as coisas vividas e não vividas da nossa história, desde o útero materno até os nossos dias. E o professor tem estudado muito esse tópico da mente, que é a mente inconsciente. Por isso, professor, mais uma vez bem-vindo. E eu começo exatamente nessa área. Nós queremos falar inicialmente da mente. O senhor nos diga, professor, o que significa essa tal de mente inconsciente para nós? O que ela faz na nossa vida? O que repercute em nós, na nossa experiência diária? O que é mesmo essa mente inconsciente? Mas, de fato, padre, você explicou muito bem a diferença entre consciência e inconsciente, falando exatamente o que é a realidade. A consciência é o que nós percebemos no agora,
neste lugar aqui, digamos assim. Enquanto, porém, o inconsciente é uma parte mental que está abaixo da consciência e que, sem que nós sabemos, sem que nós temos a ciência, armazena muitas informações. Digamos assim, armazena o 95% das informações que nós recebemos pelo ambiente, enquanto só os 5%, mais ou menos, é armazenado na mente consciente. Então, a definição de inconsciente pode ser de armazém, de um certo ponto de vista. Armazém imenso, enorme, que é dentro de si recolhe memórias, recolhe experiências, emoções, instintos, tudo que faz parte da nossa vida emocional, por exemplo, está lá. Professor, quando o senhor fala de armazém, vamos ver. Quando o senhor fala de armazém, para que as pessoas compreendam bem, está dando tudo certo? Quando o senhor fala de armazém, eu acho que é um conceito que as pessoas compreendem bem, porque quando o senhor fala 5% e 95%, significa que o nosso racional, o nosso consciente é 5% da força, e o armazém dentro de nós, dentro da nossa mente, 95%, então, são todas aquelas memórias, aquelas coisas que nós vivemos. E essa carga ali, professor, essa carga desse armazém, as pessoas hoje conhecem. Porque as pessoas, muitas vezes elas têm ansiedade, têm depressão. Por que eu tenho essa depressão? Fica ali nesse armazém essas questões, as nossas ansiedades, os nossos medos, de alguma forma as nossas doenças começam ali? Exatamente, o que acontece é exatamente isso aí, porque este armazém, fora do fato que ele é um armazém, mas ele tem inteligência, uma inteligência própria, uma atividade criativa própria, baseada sobre aquela reserva imensa de informações que nós definimos mais ou menos 95% da nossa experiência de vida. Então, ele possui uma força, uma energia criadora enorme. E ele pode criar fatos maravilhosos na nossa vida, mas também fatos desagradáveis. Então, distúrbios, depressões, ansiedades e até doenças orgânicas, digamos assim. É aí que encontramos dentro do nosso armazém uma potencialidade infinita de criar realidades na nossa vida. E, então, teremos depois que ver como dirigir esta potencialidade para criações positivas e agradáveis. Professor, por que as emoções vividas e as emoções boas que nós lembramos lá da infância, as coisas boas da infância, quando nós ganhamos a primeira bicicleta, quando nós fomos na primeira vez na escola, quando nós passamos de ano, quando alguém encontrou a primeira namorada e depois, enfim, as coisas boas, porque elas não têm a mesma força das coisas negativas? É porque elas foram vividas e as negativas não são vividas, é isso? Exatamente. Agora, a pergunta, padre, é de uma complexidade enorme, claro, é? É uma pergunta que baseia-se sobre conhecimentos psicanalíticos e de outra natureza, que é claro que nós não iremos agora apresentar nesta live, onde teremos que apresentar fatos simples e claros. Então, digamos que uma das razões mais evidentes do valor
das emoções negativas, em se sobrepor ao valor das emoções positivas, exatamente o que foi dito. Porque uma certa quantia de emoções desagradáveis são intoleráveis para nós. Enquanto as positivas são bem toleráveis, nós estamos à pesquisa daquilo. Mas as emoções de natureza negativa, uma certa parte delas são recalcadas, se fala. Então, armazenadas dentro este armazém inconsciente, onde nós não podemos mais ter acesso em condições normais. Então, ficam lá, não resolvidas, estes traumas, digamos assim, da nossa vida, até esquecidos em grande parte, recalcados, então, lá, e continuam, porém, a agir. Eles agem como uma força energética que cria algo, às vezes, imprevisível e negativo. Né? Por quê? Porque esta força que eles, todos esses traumas, todas essas emoções escondidas, sepultadas lá, estas forças que eles têm, é uma força que se dirige no sentido do problema, do distúrbio, do incômodo, da perturbação. É por isso que depois inicia o ciclo da doença e do distúrbio, do problema e do sofrimento em sentido geral. Professor, aqui o senhor diz uma coisa muito importante que as pessoas precisam compreender bem. Certo. As emoções vividas e bem vividas e agradáveis, todo mundo gosta. As coisas boas a gente quer lembrar. Só que as emoções negativas, muitas vezes elas são intoleráveis, o senhor disse, e recalcadas, ou seja, elas ficam dentro daquele armazém da mente lá, só que elas têm uma potência muito grande na nossa vida. Elas têm uma potência muito grande. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu não lembro de nada negativo da infância. Esse é o problema. Exato. Esses tempos eu conversei com uma pessoa e ela disse, eu não lembro nada de negativo da infância, mas ela estava mal. Claro. E é exatamente por quê, professor? A pessoa não lembra porque o inconsciente a protege, criando uma cisão entre consciente e inconsciente, é isso? Isso, porque o inconsciente tem várias funções, digamos. Uma das mais importantes é exatamente a proteção da consciência, porque certas realidades, certos traumas da nossa vida seriam intoleráveis para a nossa frágil consciência, digamos assim, aqueles 5%, contraposto ao poder do 95% do inconsciente. E por isso, o inconsciente separa, divide a memória. A memória consciente não tem nada, mas dentro do inconsciente tem memórias do que aconteceu. E então o problema é que a pessoa sofre exatamente devido a esta situação, porque se ele ou ela lembrasse, teria mais possibilidade de elaborar a memória traumática. Mas como ele ou ela não lembra, acontece que esta memória, que está dentro do armazém e que ainda continua perturbando, cria problemas. Aí é um mecanismo de origem dos nossos distúrbios emocionais, por exemplo. Quantas depressões o médico que encontra o paciente, assim chamado, pergunta, mas o senhor está assim por quê? E o paciente fala, eu não sei por quê. Não sei, porém, eu passo mal, sofro, tenho sentimentos extremamente ruins, até ideias de suicídio. E o médico não sabe o porquê. E o paciente não sabe o porquê. E não sabe
devido ao fatto che a causa, a lembrança, a memória, o evento que causa aquele sofrimento está sepultado dentro o armazém, porque a mente inconsciente separa o conhecimento. O conhecimento daquele trauma seria demais para a mente consciente. Demais significa que, com toda a probabilidade, o sofrimento aumentaria no momento do conhecimento da causa. E funciona assim. Professor, essa questão as pessoas é importante que compreendam bem, porque, na verdade, pelo estudo que nós fizemos com o senhor, que foi muito interessante, nós já tivemos 2 semanas cheias com o professor e teremos mais 2, exatamente para possibilitar que pessoas possam vir atender outras pessoas na terapia, ajudando as pessoas a encontrar um caminho de felicidade maravilhoso. Eu acho que a gente está muito feliz por isso, professor. Mas essa cisão de consciente e inconsciente. Então, a pessoa não lembra do trauma, mas ela sofre, ela tem depressão, ela tem ansiedade demais, ela não sabe onde está a origem. Ela diz, a minha ansiedade é porque eu tenho preocupações com o futuro, com isso, mas na verdade ela tenta dizer isso, mas na verdade não é verdadeiro, porque as preocupações já estão lá dentro do armazém dela, e elas estão vivas e vêm à tona, e a pessoa diz, não, eu acho que a minha ansiedade é por isso. Mas veja o seguinte, professor, nós percebemos no nosso estudo que muitas vezes são pequenas coisas que acontecem, que muitas vezes a gente diria, aquilo foi insignificante, mas na verdade marcou o nosso inconsciente e está ali incomodando. E agora eu pergunto, as pequenas coisas e as grandes coisas. Quando uma pessoa, por exemplo, teve um problema muito grave na família, relacionado à violência, relacionado à rejeição, ou uma pessoa teve um abuso sexual nos relacionamentos, quando criança, quando adolescente, então essas coisas muitas vezes a pessoa lembra. Como é que a diferença entre pequenos acontecimentos, mas que são traumáticos, e grandes acontecimentos, que a pessoa ainda lembra? Certo. Agora, aqui nós vamos a, como posso dizer, esclarecer ainda mais o conceito, porque, na verdade, muitas coisas não são lembradas. Grandes ou pequenas experiências da nossa vida, frequentemente até pequenas, porque o que é pequeno de um ponto de vista lógico, consciente, pode ser enorme e então recalcado pela mente inconsciente. Porém, temos também a possibilidade que a consciência tenha em si a memória. Então, a pessoa lembra o episódio, a violência, o abuso, algo de realmente grande, por definição, na vida do indivíduo. Só que, se a pessoa realmente sofre devido àquilo, isto significa que nunca, digamos, a mente inconsciente permitiu àquela pessoa de viver o episódio e de descarregá-lo emocionalmente. Isto é o problema fundamental. Nem é só a memória que conta, mas é também o vivido emocional não descarregado. Então, a pessoa, por exemplo, que atravessa um luto, a morte do pai, a morte da mãe, coisas realmente tristes e pesadas na vida de qualquer pessoa, e não consegue chorar. Tem pessoas que têm essa reação. Agora, essa pessoa vai conservar durante toda a vida dela a memória da morte daquele pai, daquela mãe. Mas se ela não conseguir elaborar o luto, até chorando, isto é, manifestando emocionalmente aquela carga energética que se cria internamente devido ao luto, aquela pessoa conserva a memória, mas ainda vai desenvolver problemas emocionais.
problemas comportamentais e até doenças. Ótimo. Professor, essa descarga energética, porque isso é muito importante as pessoas compreenderem. O senhor disse assim, a pessoa ainda lembra o problema, morreu a mãe de criança e agora ela, enfim, lembra disso e cada vez que morre alguém, lembra de novo da mãe e as coisas semelhantes, então levam aquele fato. E a pessoa lembra e sente, mas não descarregou. Como é que acontece esse descarregamento das emoções? Porque nós sabemos, pelo senhor, que através da terapia, através da hipnose, a gente faz essa celebração e descarrega. Isso é muito bom porque eu senti em mim. Eu digo porque eu senti em mim. Como é que as pessoas ali em casa têm traumas, têm dificuldades, têm coisas difíceis? Como é que elas vão descarregar? Tem como descarregar sem terapia? Tem como descarregar sem, digamos assim, com uma autoterapia, mais que sem terapia. Autoterapia. Porque o descarrego emocional, ou ele acontece no momento do problema, do trauma, do episódio que se verifica. E a gente sabe como é que vem o descarrego emocional. À frente de um evento emocionalmente traumático, uma pessoa pode chorar ou pode manifestar raiva e todas as consequências comportamentais da tristeza ou da raiva. Pode, então, atuar de um ponto de vista comportamental, mas também de um ponto de vista das reações internas do nosso organismo. Por exemplo, à frente de uma emoção negativa e traumática, geralmente o que acontece? Que devido a certas variações do sistema nervoso central, o coração, os batimentos do coração aumentam de frequência. As mãos ficam frias devido a uma vasoconstrição generalizada, etc. E é descarrego também, sem contar a parte somática, isto é, digamos assim, das sensações do corpo. O descarrego à frente de uma emoção é exatamente de natureza comportamental, relacionado à tristeza ou à raiva, outras emoções que são criadas pelo evento, de natureza cardiovascular, digamos assim, e de natureza sensorial, isto é, as sensações do corpo. Agora, quando uma pessoa não descarrega, não acontece nada disso ou pouco disso, a pessoa ainda conserva dentro de si a necessidade de eliminar aquela carga pesada e negativa. Agora, quando eu falo de autoterapia, falo de uma coisa muito fisiológica, digamos assim, porque nós, como seres humanos, temos a possibilidade de falar com a nossa mente inconsciente. E sem entrar em detalhe a respeito da natureza desta comunicação, que a gente sabe que é de um certo tipo, mas nós temos como comunicar com ela. É uma forma de comunicação que se chama de auto-hipnótica. E é autoterapêutica porque nos leva, ou pode levar, à compreensão da causa dos nossos sofrimentos e também à terapia. Porém, aqui existe um grande porém, para fazer aquilo nós temos que ter o conhecimento de como se faz. E nós estamos vendo que não é tão fácil e imediato. Professor, nós temos que fazer uma conversa
só sobre auto-hipnose, para que as pessoas saibam como fazer certo. e até colocar à disposição algumas técnicas, porque, sabe, professor, eu quando entro aqui na live para rezar ou para falar também sobre o pensamento, sobre a vida, sobre as coisas, Padre, me ajuda nisso, Padre, me ajuda naquilo. Então, as pessoas têm uma carga hoje muito grande. E eu percebo o seguinte: eu sou padre, eu posso dizer reza, reza, meu filho. Sim, reza, mas eu sei que tem coisas que não se resolvem por aí, porque as pessoas já têm fé, têm uma vida de fé e não conseguiram resolver. Significa que precisam de outras ajudas. Por isso, essa questão também da auto-hipnose, de dar ferramentas para que as pessoas possam, de alguma forma, elas mesmas, pelo menos de uma forma mais leve, mas já tem algum efeito sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre o trauma. Pelo menos algum resultado vai ter. Não é a mesma coisa que estar diante de um terapeuta que te conduz, que te mostra o caminho e assim por diante. Mas veja o seguinte, professor, essa questão porque eu fiz essa pergunta exatamente porque as pessoas querem saber como é que eu resolvo o meu problema, como é que eu resolvo a minha ansiedade, como é que eu resolvo a minha depressão. O senhor teria, assim, popularmente, uma dica fácil que as pessoas pudessem fazer, sabendo que a complexidade é muito grande? O senhor teria alguma coisa para dizer? Agora, aí também é muito difícil porque a complexidade é grande, mas tem dicas, com certeza, dicas de nível básico que, à frente de certos distúrbios, por exemplo, a ansiedade, vamos nos focarmos sobre esse distúrbio que é prevalente hoje em dia, devido, por exemplo, também aos últimos eventos da pandemia, de tudo que está se verificando, infelizmente, hoje em dia. A ansiedade, nós temos, primeira coisa, que compreender um fato. Em um certo nível, ela é normal. Ela é normal. A primeira dica que eu passo é compreender um fato, que a ansiedade, até um certo nível, é normal, porque é aquela força nossa que faz com que cada um de nós esteja atento a evitar perigos, digamos assim. Né? Porém, ela pode ir além daquele limite, digamos, e se transformar em algo terrível na nossa vida, porque vai influenciar cada coisa, cada movimentação, cada escolha, cada decisão que nós temos que fazer para lutar para os nossos desejos, os nossos sonhos. E aí uma boa metódica para lidar, pelo menos, em um nível superficial. Ninguém pretende de entrar no armazém profundo para encontrar a causa inicial de tudo aquilo, mas é o assim chamado, simplesmente chamado relaxamento voluntário muscular. Isto é uma metódica tão simples, tão prazerosa e muitas vezes tão eficaz que, porém, é bastante subestimada por muitas pessoas. E é muito simples. É simplesmente deitar ou ficar sentados em uma posição cômoda e voluntariamente, isto é, com a ajuda da nossa mente consciente neste momento, relaxar os nossos músculos, grupo depois de grupo, por exemplo, começando pelos pés e subindo as pernas e depois o peito, o abdômen, os braços, a nuca, a testa, e fazendo este tipo de exercício e continuando em ciclo, depois de uma primeira vez, recomeçando pelos pés para o alto. E depois de 3, 4 vezes, cada um de nós pode verificar um fato, que aquela ansiedade de base que estava incomodando,
que estava perturbando a nossa vida, pelo menos naquele momento, é praticamente desaparecida. Agora, aqui tem um pequeno problema, porque é claro que a ansiedade desaparece, a pessoa se sente bem melhor, mas pode acontecer também que, entrando de novo na vida normal, rotinária, digamos, se recriem as situações que, pelo menos em parte, justificam a ansiedade. E é por isso que dou uma segunda dica, que é importante e que entra um pouco mais a fundo no específico e na técnica. Então, aqui estamos já em uma fase bastante sofisticada. Mas como é simples e não custa nada fazer, eu passo a dica. Por exemplo, depois deste relaxamento, que pode durar, digamos assim, não sei, 15 minutos, 20 minutos, não precisa muito tempo, nós teremos que, como dizer, encontrar um modo para solidificar aquele estado de bem-estar que chegou devido ao relaxamento, aquela perda de ansiedade. E não é difícil, nós temos que ancorar, se fala assim tecnicamente, desculpem a palavra um pouco técnica, ancorar significa criar um gatilho, alguma coisa que, em certas condições, nos leve de novo à situação de bem-estar. É clássico, como é que se faz? Tem vários modos, até complicados, mas simplesmente falando, é uma manobra, por exemplo, apertar os dedos de uma das nossas mãos. Quando? No momento que nós estamos cientes de ter chegado àquele ponto de bem-estar, de afastamento da ansiedade. Apertar os dedos significa criar uma sensação que se associa como gatilho àquele estado de bem-estar. Mantemos então apertada a mão um minutinho, depois repetimos a manobra 2, 3 vezes e, com toda a probabilidade, já temos uma pequena manobra simples e que podemos atuar em cada momento da nossa vida para lidar eficientemente com a ansiedade, pelo menos em um nível superficial. Professor, isso que o senhor diz, eu sei que é eficiente, que já ajuda, mas também pela experiência nossa aqui, quem pode ter acesso a uma terapia, acompanhamento, como eu tive com o senhor, que agradeço muito, né? Porque os padres, as pessoas acham que os padres não têm problemas, né? Mas todos nós temos. Então, foi muito importante o seu acompanhamento, exatamente para fazer todo o processo de compreensão de si mesmo, de reestruturação, que é o processo que o senhor chama e que nós chamamos de reestruturação do ser, que é muito possível e que certamente as pessoas logo mais também terão possibilidade de acompanhamento disso através do nosso grupo que o senhor está formando e do senhor mesmo. Porque aqui alguém pergunta assim, Penha Albieri, gostaria de saber que profissional posso procurar para o tratamento. Então, Penha, tem muita gente, tem que encontrar pessoas boas. Eu vou dizer que a partir de outubro nós teremos uma equipe que poderá atender também online, porque acompanhada com o professor, passo a passo, o professor está junto nisso, passo a passo, para que a gente tenha resultados incríveis na vida das pessoas. Professor, o senhor é cardiologista, agora aqui veio uma pergunta da Hilda Amaral, ela disse assim, as pessoas cardíacas são mais emotivas, isso é verdade ou é só coisa
que a pessoa pensa, mas não é verdade? Olha que pergunta interessante. Realmente, parabéns, porque fora do fato que o coração sempre foi considerado a sede das emoções, tradicionalmente em todas as culturas e partindo dos tempos antigos, a sede das emoções foi considerado o coração. Mas temos também algumas evidências de natureza psicológica, primeira coisa, e de natureza clínica a respeito do fato que emoção e coração, digamos, são bem ligados, são bem estritamente ligados. A evidência psicológica, por exemplo, vem pelos nossos estudos. Nós sabemos que o peito e o coração são lugares onde descobrimos certos defeitos emocionais, né? Através da nossa linguagem hipnótica, digamos assim. Mas acabei também, nesses dias, de publicar um trabalho científico em um jornal de cardiologia, onde demonstro que uma doença muito grave do coração, né, que é a doença coronariana, que, por sinal, é a causa mais importante de mortalidade nos seres humanos, em sentido geral, e em particular nas nossas sociedades ocidentais. Bom, a doença coronariana tem uma ligação estrita com certos tipos de personalidade emocional, que são as que nós, que estamos estudando nessas semanas todo o problema, chamamos de bipolares, que não entra com o conceito de bipolarismo da psiquiatria, é outra coisa, mas realmente existe até na manifestação de doença cardiovascular uma influência emocional clara de um ponto de vista da observação clínica, tão clara que eu recolhi os meus dados e 2 dias atrás consegui publicá-los. Então, sim, o coração, fora de ser uma bomba mecânica que consente a circulação do sangue, ele tem uma constituição psiconeurológica, digamos assim, me perdoem a relativa complexidade desta palavra, mas que bate muito bem com a sede emocional, tanto que o coração possui também, em volta dele, uma rede de células nervosas que é chamada de mente cardíaca. O coração possui uma mente e possui uma mente emocional. Professor, as coisas aqui, o pessoal agora começa a fazer pergunta, porque se eu já destaco uma pergunta de alguém, as pessoas já se animam a perguntar. A Conceição Almeida diz assim: como faço para parar de ter medo do futuro e pensamentos negativos? Certo que as pessoas gostariam de saber resolver logo o problema, mas como o senhor disse, é uma complexidade, é o armazém energético que está lá em nosso inconsciente e muitas vezes nos atrapalha. Mas o senhor pode dar uma palavrinha para Conceição? Sim, cara Conceição, o medo do futuro é um sentimento, digamos, que aflige a vida de muitos, então não está sozinha, né? E quando esse sentimento inibe a própria existência, nós temos que encontrar um modo, né, para deixar a pessoa livre deste medo. A pessoa não pode tolerar o medo, porque é um fator inibitório da própria liberdade. E uso esta palavra, liberdade, que é uma palavra geral, mas que tem um sentido muito técnico também do ponto de vista meu, do padre, do grupo do padre, porque
Este medo, com certeza, reconhece uma origem de falta, assim chamada de falta de liberdade, em relação a coisas armazenadas. Voltamos ao armazém agora. Esse armazém contém, com certeza, no caso da senhora, certas informações que, por experiência e por filosofia, nós temos a possibilidade de reconduzir a família de origem. Então, há certas relações com o pai, a mãe, etc. E que claramente ninguém conhece, provavelmente a senhora nem conhece, mas que com certeza criam dentro da senhora esta sensação, esse sentimento desfavorável. Por isso, a solução qual é? É usar metódicas de comunicação com a mente inconsciente adequada, com aquele armazém, digamos assim, entrar dentro daquele armazém, que é um armazém escuro, mas nós entramos com uma luz e clareamos o ambiente até encontrar o ponto sofrido, o ponto fraco. E aí nós, com as nossas técnicas, digamos assim, de intervenção, fazemos a nossa, chamamos ela de cirurgia, uma espécie de cirurgia psicológica, e tiramos aquela coisa que está perturbando. E assim a pessoa se acha depois livre do medo, livre do medo. Também temos que sublinhar um fato, como falei um pouco a respeito da ansiedade. Um certo nível de medo é normal. Isto é, o problema verifica-se quando o medo, por exemplo, o medo do futuro, bloqueia a nossa liberdade de vida. Isto é intolerável. Por isso, neste caso, temos que resolver o problema. Ótimo. Aqui, quando o senhor fala da comunicação com a mente inconsciente, porque se a gente, por exemplo, se a gente fechar os olhos, eu sei que eu estou aqui falando com o professor, mas claro, aqui não vou fazer uma entrevista com a minha mente inconsciente. Mas se eu estou no meu quarto, eu fecho os olhos e digo, agora eu quero entrar em contato com a minha mente inconsciente. E, cara, mente inconsciente, vá lá na raiz da onde está o problema da minha preocupação com o futuro, da minha ansiedade. É uma forma, enfim, quando o senhor fala, para que as pessoas entendam, é uma forma simples, mas tem que conhecer. Não é uma e duas que a gente já resolve as questões. As coisas da vida, nossa linha da vida, das experiências e da dor, é uma linha complexa, mas eu acho que essa conversa de hoje à noite já, de alguma forma, pode indicar um caminho possível, porque as pessoas têm que perceber que é possível ter uma qualidade de vida melhor. Professor, uma das coisas aqui, eu vou fazer duas perguntas. A Cecília Guimarães diz: ansiedade dói? Essa é uma pergunta, mas a outra é uma pergunta que eu quero fazer. As pessoas têm doenças, tem câncer, tem isso, tem aquilo, tem muitas doenças. Muitas vezes o médico, a pessoa vai lá, você tem essa doença, qual é a causa? Bom, a gente não sabe, mas é essa doença. Como é que a questão emocional, aquela carga energética dentro de nós, aquele armazém lá dos 95% do nosso inconsciente, aquelas memórias recalcadas, aqueles traumas, produzem doença? Agora, a primeira pergunta pela senhora Cecília era se a ansiedade dói. A ansiedade dói, é uma dor que às vezes representa a maior fonte de dor da vida de uma pessoa. Quem sofre de ansiedade generalizada, como se fala tecnicamente, aquela forma de ansiedade que se manifesta por qualquer coisa, qualquer evento, qualquer decisão, é uma pessoa que é bloqueada na própria vida, que não pode progredir, que não pode ir à frente,
na conquista das próprias necessidades legítimas, dos próprios sonhos, dos próprios desejos. Porque esta força imensa e dolorida, ela aprisiona a pessoa in una cadeia, in uma gaiola irreversível se a pessoa não acha o modo, e tenho que sublinhar muito bem esta parte, existe sim, existe e nós atuamos lá praticamente cada dia da nossa vida, existe um modo para sair daquela prisão, e não é um modo farmacológico. Aqui ninguém fala de remédios, que podem ter um significado em certos momentos, mas ninguém pode pensar de delegar aos remédios a própria liberdade. Nós somos seres humanos nascidos livres, e assim teremos que permanecer independentemente de tudo. Isto é a primeira resposta. A segunda, que é muito importante, acontece o seguinte, que quando tem um ditado, eu sou italiano, na Itália temos um ditado que acho que também aqui no Brasil existe, não sei exatamente, mas o ditado fala o seguinte, que as estradas para o inferno são lastricadas de boas intenções. Porque, na verdade, a mente analógica cria condições de defesa. Ela quer defender a gente, a mente consciente, de um excesso de sofrimento. Então, em certos momentos da nossa vida, ela atua, digamos, psicologicamente, em determinadas maneiras, que agora não vou descrever porque são relativamente complicadas, no sentido de defender a pessoa, mas imediatamente o que acontece? Que aquele mecanismo de defesa, depois de pouco tempo, se transforma em um mecanismo de ofensa. Por quê? A defesa é o desenvolvimento de novos modelos de pensamentos. E sempre aqueles novos modelos de pensamentos conduzem em si possibilidade de aumentar o sofrimento. Infelizmente, somos feitos dessa forma. E fora da possibilidade de aumentar o sofrimento, nesta jornada evolutiva de pensamento, devido às intervenções de defesa da mente inconsciente, podemos chegar a um momento quando ela começa estrategicamente a criar doenças e morte também, que são vistas como necessárias formas de comunicação para o externo do indivíduo. Infelizmente, nós temos que entender um fato, que o pensamento inconsciente não tem nada a ver com um pensamento consciente. Elas são duas partes mentais que falam duas línguas bem diferentes e têm princípios diferentes. Então, o que a nossa mente consciente acha certo pode resultar incerto à mente inconsciente e vice-versa. É na base desta contradição que a mente inconsciente pode criar o incerto de doença e de morte. Eu me formei como o padre estava falando na Itália, em uma escola que se chama Faculdade de Disciplinas Analógicas, em Roma. É um percurso universitário muito interessante. E no âmbito das matérias que são ensinadas lá, há uma que se chama de fisioanalogia. Fora do fato que é uma palavra um pouco estranha, ela é uma matéria que estuda exatamente como
de um ponto a partir de um problema emocional, nós, seres humanos, temos possibilidades inconscientes de usar aquela energia para criar a doença. Professor, esse assunto é muito interessante porque as pessoas precisam saber que as pessoas já sabem que grande parte das doenças são emocionais. Só que o mecanismo, se eu posso ainda traduzindo aquilo que o senhor diz de uma forma tão apropriada, é que para nós não sofrermos tanto, de alguma forma sai uma doença que é exatamente a expressão da minha dor, porque tem dores que são insuportáveis, aí se cria a doença como manifestação daquela dor. Muitas vezes, esses dias eu fui visitar uma tia minha, e ela disse, olha aqui que esse braço aqui que me dá uma coceira, era tudo emocional, porque quando ela não está bem, emocionalmente vem a coceira, aí vai no médico, o médico dá um remédio, dá outro, ou um ajuda, outro não ajuda, mas na verdade são cargas emocionais que estão dentro de nós. Professor, veja o seguinte, agora o pessoal começou a mandar muitos recados e perguntas, se a gente consegue passar só um pouquinho, talvez com pequenos pitacos, porque a gente não pode resolver tudo numa live, mas veja o seguinte, ó. A Nilma Almeida, ela diz assim, por que o pânico acelera o coração? Exatamente devido àquela coisa que eu estava falando, que quando nós estamos sobrecarregados por uma emoção, neste caso temos o pânico, o sistema cardiocirculatório automaticamente reage, aumentando os batimentos, a frequência dos batimentos cardíacos. É uma reação automática, instintual até. Professor, ainda a Selminha diz, insônia, tem muita gente que não dorme bem de noite, dorme mal, dorme quase nada. O que é isso, pessoal? Vocês não estão dormindo? Então, insônia, tem cura? Tem cura, exatamente mais ou menos o que nós estamos insistindo neste momento. Vamos procurar a causa armazenada. Depois resolvemos a causa. A hipnose oferece, em sentido geral, também certas formas estratégicas de intervenção eficazes fora da pesquisa de causas profundas. Isto temos também que dizer. Ótimo. Professor, ainda, aqui, claro, a Anja Moraes diz, a bipolaridade pode ser curada com hipnose? Sim, claro. A bipolaridade, o transtorno bipolar, se chama assim hoje, pode encontrar na hipnose analógica, eu sublinho a palavra analógica, porque aqui temos que dizer que a hipnose clássica não oferece muitas chances, na verdade, mas a hipnose analógica, ela oferece e, no meu intuito, em acompanhamento a uma terapia médica cujo propósito é cessar depois de pouco tempo. Professor, ainda aqui, ó, eu vou passar algumas perguntas, porque aquilo que o povo quer saber, é bom o senhor dar uma pequena palavrinha. Eneida Dalcin, não consigo emagrecer, motivo, ansiedade, como é que eu faço? Agora, a intervenção analógica nos casos de excesso de peso é realmente fundamental. Nós encontramos as causas internas, nós encontramos os sofrimentos que, como mecanismo, digamos assim, simbólico, expressivo, de comunicação externa, se traduzem em ganho de quilo, ganho de peso. É um modo de expressão da pessoa, é uma comunicação inconsciente. O inconsciente determina aquilo
na tentativa de falar algo que nós não compreendemos, claro, mas podemos compreender através da intervenção analógica e depois de compreender, podemos tirar o problema. Ótimo. Professor, a Elza Almeida, na verdade, também quem acompanha a nossa página, porque muitas vezes as pessoas elas vão em busca de uma solução e eu vejo que tem muitas pessoas depressivas. A Elza Almeida Chagas diz: eu tenho depressão. A depressão tem cura? Eu tenho certeza que tem, mas o senhor deu uma palavrinha para a dona Elza. Agora, a depressão é o mal do século. Nós sabemos que ela aflige muitas pessoas em todas as partes do nosso mundo. Infelizmente, o nosso modelo de vida e de civilização afetou a gente com este tipo de problema, que antigamente era completamente desconhecido. Ela tem cura, com certeza tem cura. Sem sombra de dúvida tem cura. E, sem sombra de dúvida, esta cura nem é totalmente farmacológica, com remédios. Os remédios podem ter uma utilidade em certos momentos e em formas mais severas, digamos assim, mas sempre a cura da depressão se encontra dentro da pessoa. É a pessoa que se cura, não é o remédio que cura a pessoa. É a pessoa que dentro tem todos os mecanismos e as potencialidades para se livrar deste mal. É claro que sozinha não pode, mas com a ajuda de pessoas que sabem o que fazem, ela vai se livrar daquele mal, com certeza. A Ivani pergunta assim: por que fico com uma mão gelada e outra quente? Isso é ansiedade? Sim, é um pouquinho de ansiedade e depois, dependendo do lado que é frio e do lado que é quente, isto pode representar certas formas de comunicação pelo inconsciente que nos fala de certos tipos de problemas, mas aí é questão muito sofisticada, não entramos, mas é um pouquinho de ansiedade, com certeza. Professor, nós já estamos a 1h06. Sim. As pessoas estão gostando muito, temos sempre mais de 1.300 pessoas, já chegamos a 1.500, muita gente acompanhando, muita gente interessada, e por isso que eu estou também destacando as perguntas das pessoas, porque eu poderia ter outras perguntas, mas eu acho que aquilo que as pessoas perguntam é muito interessante. Alguém perguntou ali: faz mal tomar remédio para dormir? Remédio para dormir porque muitas vezes a pessoa não dorme. Aquilo que nós já falamos, tem muitas pessoas que têm insônia, não dormem bem. Nós temos que encontrar soluções humanizadas para melhorar a qualidade do nosso sono. E essas soluções não são remédios. Não é que faz mal em uma forma indireta, porque acostuma a pessoa a distorcer a própria fisiologia do sono. O remédio que faz dormir, o que ajuda a dormir, ele vai entrar no mecanismo do sono fisiológico normal, distorcendo ele e criando os pressupostos para uma sempre maior dificuldade a se livrar da ajuda daquele remédio. Então, nós temos que encontrar soluções humanizadas, soluções que tirem a causa real daquela insônia, ou até sintomáticas, usando métodos humanizados e humanos. Professor, ainda mais uma pergunta, eu não sei, nós vamos ter que já ir concluindo. A Maria Aparecida
Ela diz assim: sou portadora de Parkinson, sou acompanhada por meu neuro e físio. Esses dias até nós conversamos na nossa aula sobre o Parkinson. Ele tem, dá para dizer também que tem uma raiz emocional forte aí? Ah, com certeza, o Parkinson, nós temos que considerar que o Parkinson é uma doença que atua muito em um mediador neuroquímico que se chama de dopamina. Esta dopamina, ela é o veículo, digamos, central do prazer. E quando a dopamina diminui, fica escassa, quem surge? O Parkinson. Então, é claro que o mecanismo emocional é um mecanismo antigo, provavelmente sepultado lá dentro, naquele armazém, e que originariamente causou como forma de necessidade expressiva da mente inconsciente a doença Parkinson. Depois, acontece isso em todas as doenças. O mecanismo emocional é o motor primeiro que leva à doença, e depois a doença tem em si mecanismos anatômicos, orgânicos, para se autonomizar do fator emocional. E ela prossegue. Porém, ela se autonomiza sim, mas nunca totalmente. Então, acontece que eliminando o fator emocional, a pessoa não vai se curar do Parkinson ou de outros tipos de doenças, mas vai ter uma melhora, com certeza. Uma das doenças, por exemplo, que melhoram em forma incrível aos olhos, por exemplo, de um médico como eu, é o diabetes. Hipnose analógica, paciente diabético, o diabetes melhora em forma metabólica em um modo incrível. Mas não se cura, claro. Que maravilha, professor. Também essa notícia é muito boa. Essa questão do diabetes, que também a terapia de reestruturação do ser pode ajudar pessoas diabéticas a ter um controle melhor. Muitas vezes, porque tem tanto produto para diabetes que a gente não sabe mais o que fazer. Muitos tomam, mas veja que essa questão do saber disso é muito importante, saber que há uma possibilidade de as pessoas terem uma qualidade de vida muito melhor. Eu estou muito feliz com o senhor aqui, e eu quero dizer o seguinte, que vamos fazer outras lives, porque eu vejo que as pessoas estão ali querendo respostas às perguntas e assim por diante, mas nós já estamos a 1h15 e o professor depois tem ainda coisas para fazer, e eu tenho que também amanhã. Não, mas eu acho que já fizemos uma boa conversa aqui, professor. Eu quero agora a Rosângela também está aqui, a Regina, hoje à noite estão aqui para me ajudar a fazer tudo isso. E quero ver, agradece o Instagram. Aqui no Instagram nós temos também, quantas pessoas tem no Instagram? 140. 140 pessoas no Instagram, ó. Professor, nós temos 140 no Instagram, 1.200 pessoas no Facebook, e fora que o povo não vai ficar ali só nos assistindo, eles vão compartilhar essa live, porque amanhã e depois muitas pessoas ainda poderão assistir. Então, vocês que estão aí essa noite, receberam essa maravilha de conteúdo, não fiquem ali só sentados no sofá. Per carità. Que bom, que bom. Tá bom? Então, eu agradeço muito o convite, que foi bem prazeroso e bem denso de significado, na verdade. Então, ainda mais prazeroso. E estarei sempre disponível para qualquer coisa, para qualquer tipo de iniciativa para informação. Tá? Ótimo. Eu ainda não vou lhe agradecer, porque aqui nós vamos continuar com a semana
a Semana da Família. Amanhã à noite eu tenho 2 empresários importantes aqui da Serra Gaúcha, da Fante Vinhos, Sucos e Destilados, o Júlio Fante, e também nós teremos o Johnny Farina, que é da Todeskine Imóveis. Nós vamos falar sobre superação de crises, sobre como administrar a empresa da vida, porque uma coisa é o empresário que administra a grande empresa, e certamente nos ajudam também com as palavras que eles têm. Eu disse que eu vou falar coisas da vida, porque eu gosto disso e as pessoas precisam muito de palavras que ajudem a estimular, para que a gente viva melhor em família, para que a gente viva melhor os nossos relacionamentos, para que a gente seja mais resolvido, para que a gente seja otimista. Então, amanhã, pessoal que está aí, vamos estar juntos. Professor, se eu me despeço dele, ele pode sair? Ele sai? E como é que é da reunião? Sim, você continua. Mas eu não quero que ele saia, eu quero que ele fique ali. Professor, eu vou querer que o senhor ainda comente essa música que eu vou ainda retomar. Assim, ó. Essa música que eu quero retomar, que eu cantei lá no início, ó. Será que desafinou tudo aqui? O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Veja aí, professor, essas 3 coisas. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos, qual foi o meu jeito de amar e o que eu deixei para as pessoas. Certamente a terapia com as disciplinas analógicas, a partir das disciplinas analógicas, a partir do estudo que o senhor está proporcionando para nós, vai ajudar muitas pessoas a responder essa pergunta. O que eu fiz com meus sonhos? Qual é que foi o meu jeito de amar? O que eu deixei para as pessoas? O senhor concorda com isso, né? Claro. Concordo e acrescento uma clássica frase das disciplinas analógicas, que é um convite para todos nós. Por favor, perseguimos todos os nossos sonhos em paz, com a nossa consciência e em total liberdade, para desfrutar, como esta maravilhosa música diz, a nossa vida. Professor, muita gratidão. As pessoas estão agradecendo aí o senhor. Depois pode olhar nos comentários, porque tem muito agradecimento. Nós agradecemos imensamente a sua generosidade. As pessoas estão perguntando assim: eu quero fazer terapia com esse médico. Ali é o ouro, né? Mas certamente algumas pessoas poderão ter acesso a isso. E se não ao professor, também a equipe que ele está formando, que vai ficar muito boa, com a assessoria dele permanente, né? Com certeza. Com certeza. Professor, muito obrigado, boa noite, Deus abençoe. Nós vamos conversar mais, certamente, em outros momentos, porque as pessoas têm muitas perguntas e nós podemos ajudá-las com essas conversas. Boa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Tchau. Tchau, boa noite.